Oi, por favor, inscreva-se. Este caso acontece em Belfast, Irlanda do Norte, no ano de 2026. Na segunda-feira, 8 de junho, por volta das 10h30 da noite, a polícia foi acionada para uma rua no norte de Belfast. Eles reagiram ao que, inicialmente, foi descrito como um tipo de ataque. Mas quando os policiais chegaram, o que encontraram foi um homem no chão e um suspeito ainda em cima dele, com uma faca na mão. Stephen Ogilvy é um homem de 44 anos. Ele morava no norte de Belfast. Ele foi descrito como sendo deficiente. No entanto, a natureza dessa deficiência não foi divulgada pela família dele. Além disso, os detalhes pessoais sobre Stephen são um pouco limitados. Mas há um detalhe que diz tudo o que você precisa saber sobre ele. Foi relatado que Stephen e o homem posteriormente acusado de atacá-lo moravam no mesmo prédio residencial. E de acordo com as reportagens sobre o caso, Stephen ajudou esse homem a se instalar em sua nova acomodação quando ele chegou pela primeira vez. Esse é o tipo de coisa que um bom vizinho e uma boa pessoa faz. O homem que ele ajudou e o homem que em breve o atacaria se chamava Hadi Al-Adid. Ele tem 30 anos. Ele nasceu e cresceu no Sudão. Embora tenha sido inicialmente descrito como somaliano, isso foi corrigido depois. Hadi entrou na Irlanda do Norte em fevereiro de 2023, tendo atravessado o norte da África e cruzado o mar Mediterrâneo de barco. Depois, ele viajou para o norte até Paris e depois para Dublin de avião. De lá, ele foi para Belfast e pediu asilo ao chegar. Depois, ele ganhou permissão para ficar no Reino Unido até 2028. Isso geralmente é concedido a pessoas que estão sendo perseguidas por motivos como raça, religião, sexualidade ou opinião política. Geralmente, são pessoas desesperadas e temendo por suas vidas. No dia 8 de junho de 2026, enquanto ainda havia um pouco de luz no céu, pouco antes das 22h30, Stephen estava voltando para casa depois do pub. Deveria ter sido uma viagem sem incidentes. Mas enquanto ele caminhava pela rua, Hadi se aproximou dele. Sem aviso, Hadi agarrou Stephen e o jogou violentamente no chão. Antes que Stephen tivesse qualquer chance real de reagir, Hadi subiu em cima dele no meio da rua, imobilizando-o com o peso do corpo. Testemunhas relataram ter ouvido gritos. Então Hadi sacou uma faca. De acordo com as reportagens sobre o caso, ele primeiro cortou o pescoço de Stephen antes de esfaqueá-lo repetidamente no rosto. Os investigadores disseram depois que Stephen sofreu 44 facadas só no rosto, incluindo uma que perfurou seu olho. Enquanto o ataque continuava, Hadi então começou a tentar arrancar a cabeça dele. Durante todo o ataque, ouviam-se gritos: "Eu vou matar ele, Wallahi, ele está morto." O ataque horrível aconteceu à vista de todos que tiveram o azar de presenciar, e uma dessas pessoas era um homem chamado Matthew Tienon. Ele estava voltando do treino de hurling com seu filho naquela noite. Um amigo chamado André era passageiro em seu carro e eles testemunharam um ataque horrível. Eles disseram que foi como se deparar com algo saído de um filme de terror, mas eles não iam ficar parados assistindo e decidiram intervir. André foi a primeira pessoa a alcançar Stephen. Sem hesitar, ele tentou puxar Hadi para longe e parar o ataque. Momentos depois, Matthew saiu com seu taco de hurling e correu em direção a Hadi. Ele atingiu Hadi na tentativa de parar o ataque. Junto com André e vários outros espectadores, eles confrontaram Hadi e o afastaram de Stephen, controlando a situação tempo suficiente para que os serviços de emergência chegassem. A polícia chegou ao local por volta das 22h30. Os paramédicos chegaram rapidamente e levaram Stephen ao hospital às pressas. Seus ferimentos eram catastróficos. Ele foi levado diretamente para uma cirurgia de emergência antes de ser colocado em coma induzido. Nos dias seguintes, os médicos disseram que ele estava melhorando, mas ainda era cedo para saber a extensão das sequelas que poderia enfrentar. Enquanto isso, Hadi fugiu do local, mas não foi muito longe. A polícia o localizou rapidamente e o prendeu. Os policiais
elogiaram a coragem das pessoas que estavam por perto, porque sem elas, Stephen certamente teria sido morto. Na noite do dia 9 de junho, a polícia acusou Hardy de tentativa de assassinato, posse de objeto cortante e ameaças de morte. Após ser preso, Hardy recebeu tratamento hospitalar por um ferimento na mão. Ele disse à equipe do hospital: "Matei alguém, mas não sei se está morto", e depois afirmou: "Vou matar você também". Na quarta-feira, 10 de junho, Hardy compareceu perante o Tribunal de Magistrados de Belfast. Ele utilizou um intérprete de árabe e recusou representação legal. Ele simplesmente não respondeu quando as acusações foram apresentadas a ele, e o juiz distrital recusou a fiança. O primeiro-ministro Keir Starmer chamou o ataque de abominável e elogiou socorristas e civis que ajudaram. Uma página no GoFundMe também foi criada para as pessoas que responderam e que podem ter salvado a vida de Stephen caso ele sobreviva. Como o ataque foi cometido por um solicitante de asilo, acabou se tornando um pouco politizado. Uma mensagem circulou no WhatsApp listando 26 locais com o texto: "Reencaminhe para todos os homens com 18 anos ou mais, usem roupas escuras e estejam preparados para lutar ou serem presos". Isso foi um chamado à violência organizada, feito antes de qualquer investigação esclarecer o ocorrido ou o motivo. Na noite de terça-feira, 9 de junho, homens mascarados foram vistos nas ruas arrombando portas e janelas e alegando que estavam expulsando os estrangeiros. 3 casas foram incendiadas. Um ônibus foi incendiado, um carro da polícia foi danificado, vários veículos foram destruídos e famílias foram forçadas a fugir de suas casas. O chefe de polícia disse que um dos pais saiu durante os distúrbios carregando um bebê de 2 meses. Um morador local da Irlanda do Norte, chamado Jimmy Corey, de 33 anos, ficou parado e assistiu sua casa queimar até o chão. E essa desordem e violência organizada se espalharam muito além do norte de Belfast. Foi relatado em Ballyclare, Newtown Abbey, Bangor, Lisburn e muitos outros lugares. Na segunda noite, a polícia foi atacada com tijolos e garrafas. Um canhão de água foi usado na defesa, junto com balas de borracha. 12 policiais ficaram feridos, alguns deles queimados por coquetéis Molotov. Até 12 de junho, 21 suspeitos haviam sido identificados, 19 presos e 12 pessoas foram acusadas e mantidas sob custódia. Elon Musk e Tommy Robinson foram apontados como responsáveis por incitar a violência. A família de Stephen já fez uma declaração ao lado de sua cama, no meio da pior semana de suas vidas. Não use isso para incitar violência contra outras pessoas. O processo criminal contra Hardy continua e a próxima audiência foi marcada para o dia 8 de julho de 2026. Nenhuma alegação formal de culpa ou inocência foi apresentada publicamente e nenhuma defesa foi apresentada, e o tribunal ainda analisará as provas para decidir o veredito. A recuperação de Stephen a longo prazo segue incerta. Lesões desse tipo trazem consequências que vão muito além das primeiras semanas no hospital e nenhuma fonte pública pode dizer como será a vida dele daqui para frente. As comunidades alvo dos distúrbios ainda estão lidando com os danos e o medo, e as tensões continuam altas. Este próximo caso acontece na Rússia, no ano de 2016. Na manhã de segunda-feira, 29 de fevereiro, a polícia foi chamada para a entrada de uma estação de metrô. Ela estava gritando e ameaçando explodir todo mundo. A área da estação foi isolada. Especialistas em bombas foram acionados. Mas quando chegaram até a mulher, descobriram que ela não tinha explosivos. O que ela carregava era algo muito pior: uma cabeça decepada. Conheça Anastasia Meshcheriakova. Ela nasceu em 16 de agosto de 2011. Seus pais eram Vladimir e Ekaterina. Vladimir trabalhava como programador em um ministério federal em Moscou e Ekaterina era contadora em uma empresa privada. Como você pode imaginar, eles levavam vidas muito corridas e seus trabalhos eram sérios e desafiadores. Eles precisavam que tudo em casa funcionasse bem. A rotina era essencial. E Anastasia exigia mais cuidados que a maioria das crianças da sua idade. Ela
nasceu com um trauma de parto, que afetou seu sistema nervoso central. Em 2012, ela foi formalmente diagnosticada com epilepsia multifocal sintomática, distúrbios motores e comprometimento da função mental. Os médicos previram que ela talvez não conseguisse andar sem ajuda. A família gastou muitos recursos no tratamento de Anastácia. Ela recebeu cuidados na China e outros tratamentos de reabilitação na Alemanha. Esses eram pais que lutavam pela filha e nunca iriam desistir. Mas para que isso funcionasse, eles precisavam de alguém em quem pudessem confiar dentro de casa. Alguém para estar lá, enquanto eles trabalhavam para ganhar dinheiro e cuidar da filha. Alguém confiável, alguém gentil, alguém que transmitisse segurança. E é aí que entra a babá. A pessoa que trabalhava como babá de Anastácia era uma mulher de 38 anos, chamada Gulchekara. Ela nasceu no Uzbequistão e vinha de uma família grande que incluía 5 irmãs. Ela não estudou além do 10º ano. Casou-se jovem e teve 3 filhos com seu primeiro marido. Mas então, por volta de 2002, as coisas começaram a dar muito errado. De acordo com o pai dela, ela começou a ouvir vozes, agir de forma agressiva e ficar assustada. Ela então foi internada em uma clínica psiquiátrica, mas ficou lá por apenas cerca de 2 semanas. E 2 semanas após sua alta, ela voltou a ouvir vozes. O pai dela disse que ela contava para as pessoas que via sangue escorrendo por toda a parte. Outro hospital prescreveu remédios para ela e tudo se estabilizou por um tempo. O primeiro marido dela a deixou enquanto ela estava em tratamento para o problema e levou o filho mais velho com ele. Mas os mais novos ficaram com ela e com os pais dela. Para sustentá-los, ela foi a Moscou. Ela começou a trabalhar em um depósito de vegetais, cortando cebolas. Depois, ela mandou dinheiro de volta para o Uzbequistão e, eventualmente, passou a trabalhar como babá. Antes de trabalhar para a família de Anastácia, ela já havia sido babá de outra família em Moscou e veio com ótima recomendação. Ela começou a cuidar de Anastácia em 2013. Então, em março de 2014, ela entrou em um casamento segundo a Sharia com um homem chamado Mamor. Ele era do Tajiquistão e, segundo relatos, tinha 48 anos. De acordo com pessoas próximas a ela, ela pode ter sido radicalizada por esse homem. O filho contou aos investigadores que ela queria levá-lo ao Estado Islâmico na Síria para viver sob a lei Sharia e se juntar à Jihad. Mas o filho dela disse que não queria ir. No final de 2015, ela voltou para o Uzbequistão de avião. Não era nada sério, apenas para renovar o passaporte. Ao chegar lá, ela descobriu que Mamor havia se casado com outra esposa. Isso foi um choque completo para ela. E acredita-se que isso afetou ainda mais sua saúde mental, que já não estava boa. Mesmo assim, ela voltou para Moscou. Ela continuou seu trabalho, cuidando de Anastácia, e tudo parecia bem. Ela já era babá de Anastácia há 3 anos, na época dos acontecimentos de 2016. Ela acompanhava a família em consultas médicas. Ela chegou até a viajar com Anastácia para a China, em busca de tratamento 3 anos dentro da vida da família e vivenciando seus desafios. E durante todo esse tempo, a família não percebeu nenhum sinal óbvio de que a babá era perigosa. Pelo contrário, ela era descrita como alguém da família. Ekaterina e Vladimir saíram do apartamento no dia 29 de fevereiro de 2016, com o filho mais velho. Isso deixou Anastácia dentro do apartamento com a babá. Era um dia comum. No entanto, segundo o tribunal, o que ocorreu depois foi tudo menos comum. Depois que os pais saíram, a babá Gulchekara estrangulou Anastácia enquanto ela estava deitada na cama, incapaz de se mover. Ela não podia fugir e certamente não podia se defender. Em seguida, a babá desceu as escadas, pegou uma faca de cozinha e a usou para decapitá-la. A babá então ateou fogo no apartamento e saiu, levando consigo a cabeça de Anastácia. Ela então caminhou até uma estação de trem e, na entrada da estação, levantou a cabeça e soltou um grito, gritando Allahu Akbar, e ameaçou explodir todo mundo. As pessoas correram de medo. Elas gritavam,
chamaram aquilo de ataque terrorista, pois nada na experiência comum prepara alguém para o que estavam vendo. A polícia chegou rapidamente e a área foi isolada. Especialistas em bombas foram chamados e não demorou muito para que eles se aproximassem dela e prendessem a babá. Não acharam explosivos, mas descobriram o que ela segurava. Após o incêndio ser extinto no apartamento, investigadores encontraram o corpo de Anastácia. A pessoa no centro disso tudo era uma mulher em quem confiaram para mantê-la segura. Gulchekara foi acusada de assassinato, destruição intencional de propriedade e denúncia falsa de explosão. Dias depois de sua prisão, no tribunal, ela disse aos jornalistas que foi uma ordem de Alá. Ela apenas fez o que ele supostamente havia instruído. Apareceu um vídeo na internet que mostrava Gulchekara aparentemente sendo interrogada pela polícia. No vídeo, ela afirmou que o assassinato foi uma vingança pela campanha militar da Rússia na Síria, dizendo que era uma vingança contra quem havia derramado sangue. Ela mencionou Putin e seus bombardeios ao ser pressionada sobre o tema. Ela também disse que queria ir para a Síria, mas que não tinha dinheiro para chegar lá. O Comitê de Investigação da Rússia respondeu rapidamente e seu porta-voz confirmou que Gulchekara havia sido diagnosticada com esquizofrenia. Para alguém com essa condição, o motivo declarado após o crime muitas vezes não corresponde ao que realmente levou ao crime. Eles pediram à mídia que não tirasse conclusões precipitadas. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que ela estava obviamente perturbada. Ele afirmou que as pessoas deveriam considerar as declarações dela como as de alguém gravemente doente. Nos estágios iniciais da investigação, os promotores disseram ao tribunal que Gulchekara pode não ter agido sozinha e que pessoas podem tê-la incitado a matar. Os investigadores, então, detiveram o marido dela, Mamor. Eles examinaram os contatos dela e procuraram ligações com organizações extremistas. Mas nenhuma acusação foi apresentada e não se comprovou a participação de nenhum cúmplice. A investigação acabou se concentrando em uma única questão sobre a própria babá. Ela era criminalmente responsável pelo que havia feito? O julgamento começou em outubro de 2016 e Gulchekara admitiu as acusações. No entanto, em novembro de 2016, o tribunal decidiu que ela cometeu o crime, enquanto era considerada legalmente insana e, por isso, a liberou da responsabilidade criminal. Em vez de uma sentença de prisão, ela foi encaminhada para um tratamento psiquiátrico obrigatório em um hospital com supervisão intensiva. A família de Anastácia ficou muito preocupada. Temiam que a babá fosse transferida para o Uzbequistão, onde havia sido liberada após 2 semanas com um diagnóstico prévio de esquizofrenia. Ela contou que quando fosse liberada no Uzbequistão, voltaria para a Rússia. No entanto, a ordem de tratamento não tinha data definida. Ela continuaria até que os médicos decidissem liberá-la. Após o assassinato, pessoas se reuniram perto da estação de metrô, deixando flores, brinquedos, balões e barras de chocolate. A televisão nacional russa não noticiou o caso, mesmo com sua repercussão online e internacional. Dmitry Peskov defendeu essa decisão, dizendo que a história era tão horrível que não deveria ser exibida na TV, mas outros viram isso como um apagão deliberado. As pessoas doaram mais de 4 milhões de rublos para ajudar a família após o incêndio e a morte horrível de Anastácia. Eles esperavam que isso ajudasse a família na longa caminhada que tinham pela frente. Quanto à babá Gulchekara, segundo relatos de maio de 2016, ela continuava em um hospital psiquiátrico especializado, sem extradição para o Uzbequistão, prevista até o momento. Mas para muitos, a dúvida ainda permanece. Ela foi radicalizada por um homem que a levou a uma ideologia perigosa, ou os atos foram motivados puramente por sua própria insanidade, ou teria sido uma mistura horrível dos dois.